Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Adianta Aí, o podcast sobre antecipação de recebíveis da Fairmoney. Eu sou o Renato, co-founder e CMO da Fairmoney. Estou aqui com o Danilo e com dois convidados muito especiais. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Danilo, CEO e co-founder da Fairmoney. Estou muito feliz de dividir a mesa com vocês hoje. Hoje nós estamos recebendo o Clayton Tech, Head Comercial da Grafeno, e o Guilherme Kifferi, da GC Kifferi Consultoria. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Renato. Obrigado, Danilo, pelo convite. Obrigado. É bom estar aqui com vocês. Legal. Prazer é nosso te receber Uma aula vocês pra aqui, gente, viu? para quem está assistindo. Muito bacana. Danilo, qual que é o nosso tema? Hoje é um tema que com certeza é muito interessante, né, para os financiadores e faz muito parte do dia a dia deles. A gente vai falar de análise e monitoramento de carteira. Bacana, muito legal. Bom, pessoal, antes da gente entrar nesse tema que é bem importante, eu queria conhecer um pouco da pessoa física e da empresa de vocês. Né? Se apresentem para a gente. Legal. Vamos lá, eu sou o Clayton Tech, né? Eu sou Head Comercial lá da Grafeno. Eu tenho 27 anos de mercado, sempre trabalhei em bancos, né? Primeiramente, eu comecei lá atrás, no Banco Noroeste, acho que poucas pessoas vão lembrar aqui. Foi comprado pelo Santander depois, pessoa física há muito tempo, depois entrei no mundo de pessoa jurídica, do varejo ao middle corporate, finalizei, trabalhei numa grande instituição, um grande fundo, né? Grupo Cifra, por 5 anos, aí aprendi melhor esse mercado de multicedente, multissacado, né? Mercado de capitais, que foi bastante importante para a minha carreira, e depois eu fui para a Grafeno, então eu estou há 3 anos na Grafeno, tocando lá todo o time comercial, e dando um apoio aí para as empresas, que a gente atende no dia a dia com os serviços que a Grafeno oferece. Muito legal, muito legal. Gui. Quem não me conhece, sou o Guilherme, eu sou casado, tenho 3 filhos, nem sabia que a gente era concorrente, né? Venho de um mercado que não é banco, às vezes as pessoas perguntam, né? Vim do varejo, de roupa, e migrei até por um convite de um amigo que na época era diretor de crédito da Rede. São quantos anos, Gui? A gente começa a falar nesse negócio de anos, assim, começa a me dar um lapso de tempo, né? Alguma coisa 2000 e alguma coisa, 8, 9, 10, a data começa a fugir. Porque você vai lembrando de Noroeste, né? Passa um filme, eu me lembro, eu acho que eu quase abri conta no Noroeste, quando tinha loja. Poucos vão lembrar, mas é isso. E aí, lá na Rede, fui responsável por toda a área operacional, cadastro, firmas e poderes, administrativo, confirmação, cobrança, fraude. E aí, num determinado momento, decidi ir para a consultoria e hoje atendo aí vários fundos e securitizadoras. Muito legal, muito legal. Pessoal, parabéns pela jornada de vocês. Tá? Esse mercado nosso abraça muito os banqueiros, né? É natural, mas é legal também quando a gente percebe alguém de outras áreas. Inclusive, muitos financiadores eles até preferem, né? Quem não é do segmento busca lá alguém que é de negócios, né? Especial do comércio, porque vem ali algumas skills diferentes para atuar no nosso segmento. Então é legal pegar essa experiência. Muita gente vem do segmento bancário naturalmente. Né? Bom, pessoal, o nosso tema que é bem importante, né? E eu queria começar pegando uma perspectiva de mercado. O nosso segmento está mudando. Né? Ele está sofrendo aí, algumas mudanças. E eu queria entender, na visão de vocês, para onde o nosso segmento está indo? Né? Como que vocês enxergam o nosso segmento hoje? O mais velho primeiro? Essa vai voltar, tá bom. Eu falei para o Renato, a primeira pergunta dele é sempre a mais difícil. Tá. Para onde vai, né? Como até houve o evento esses dias da Anfidic, né? Nós estamos num momento aí, principalmente dos fundos, que é inevitável, né? Vão crescer, finalmente. Eu acho que tem uma área aí de atuação que é realmente gigante. A gente tem um crédito muito concentrado ainda nos 4, 5 maiores bancos. Os fundos vão crescer, as securitizadoras vão crescer, esse nosso ambiente vai crescer.
Claro que vai existir uma acomodação da bolha aí em algum momento, mas assim, como organismo geral, né, os fundos vieram para ficar. É um novo segmento aí de concessão de crédito. Muito bacana. Eu acho que os fundos, realmente, como crédito, é a bola da vez, né? A gente vê os grandes bancos saindo um pouco da questão do varejo em si, né? Desmobilizando agências, saindo um pouco da questão da concessão como um todo. E eu vejo os fundos absorvendo um pouco esse atendimento mais personalizado, mais humanizado, né? Entende um pouco mais a questão do dia a dia dos negócios, né? E a gente, acho que vê, não só como o Guilherme comentou, né? O aumento dos FDICs, 700 bi já passou, né? Se espera aí 1 trilhão até o final do ano, né? Mas ainda é muito aquém, muito pequeno se comparado aos bancos, né? Mas existe alguns estudos já como tendências que até 2031 essa curva se inverta, né? Do tamanho de crescimento dos fundos, né? O multicedente e multisacado, que acho que é onde a gente está, né? Tanto o Guilherme atuando como a Grafeno, a Vortex também atuando, é um mercado que ainda é pequeno, né? Mas a gente vê uma possibilidade grande. E acho que com o aumento das RJs, né? Acho que nunca se teve uma quantidade tão grande de RJs. Acho que é o maior número desde 2016. Esses foram 2.273, se eu não estou enganado, pedidos de RJ em 2025. Né? Então, o maior número histórico. Os bancos saem, de fato, desse mercado e aí os fundos abraçam isso. E aí acho que a tendência de crescimento é exatamente por conta disso. Bacana, bacana. O que vocês enxergam hoje de principais desafios do nosso segmento? Porque o crescimento dos FDICs, para mim, ele é muito inerente a duplicata escritural, tokenização. Então, você vai ter ali uma segurança maior dentro desses ativos. Você vai ter também um acesso os FDICs com acesso a um capital que eles não tinham tanto esse acesso, inclusive de pessoas físicas. Né? Mas o que vocês enxergam como sendo os principais desafios do mercado hoje? O que o nosso mercado precisa enfrentar? É fraude, é crédito, é análise? Eu queria acrescentar só um ponto, porque a gente está falando de FDIC, mas eu queria que trouxessem também de securitizadoras e factorings. Se vocês entendem que são os mesmos desafios e se eles também têm essa oportunidade no futuro que os fundos já têm. Vamos falar um pouco de crédito, né? Pegando o gancho que você falou das RJs, nem é um dado, às vezes, Cleiton, que, apesar do número ser assustador, mas que me assusta, porque eu vejo no dia a dia uma infinidade de empresas dando problema e que aí põem consultorias, acabam não pedindo RJ, mas enfim, deixam lá embrulhado uma dezena de securitizadoras. Né? Vejo isso diariamente, securitizadoras e FDICs, e factorings aí dentro desse processo. Né? Então, o grande desafio é as pessoas entenderem a sua real política de crédito. Né? Um tema que nós já conversamos um pouco, as empresas precisam desenvolver suas políticas de crédito. Porque, às vezes, as factorings, as securitizadoras e até os FDICs, isso não é bem claro. Mas aí a gente pode esmiuçar um pouco depois. Mas só para fazer um paralelo, quando você pega uma multinacional vendendo uma Scania, por exemplo, quando ela vai vender, ela tem a política de crédito dela. O que é a política de crédito? Para quem ela vende, como ela vende. Né? Todas as empresas têm política de crédito. A gente precisa ter política de crédito. Entender o nosso segmento. Eu concordo. Acho que é isso. Acho que o médio empresário, principalmente, às vezes ele mistura um pouco, né, a expertise do negócio, né, na hora de ter um comercial ou na parte da produção, e esquece que o coração da empresa é a parte do financeiro, a administração em si, né? E o que o Guilherme falou é isso, as empresas que colocam uma consultoria ou que tem uma especialidade melhor dentro do coração da empresa, onde está fazendo a gestão do negócio, elas tendem a ter uma longevidade maior. As empresas que tomam frente e querem fazer investimentos fora da capacidade, né, simplesmente, tem vários casos, né? Empresas que investem em segmentos que não são aderentes ao negócio e aí se endividam no curto prazo e aí acaba trocando os pés pelas mãos. Eu acho que
o principal desafio, eu também concordo, eu acho que é ter uma política de crédito dentro das empresas mais estruturada. Nós tivemos aqui a Dayana da Bancap. Boa. E ela estava falando também um pouco de análise e na visão dela primeiro passo, você precisa ter uma política de crédito. Tudo bem, mas e se a empresa está começando agora? Começa pela política de crédito. Gui, qual que é a importância, então? O que você vê de importância na política de crédito? É o decisor, é o coração. Eu posso falar que é o coração do negócio? É o coração. A gente diz que o pulmão é a venda, mas o coração é o crédito, né? A política de crédito. E às vezes me sinto ressentido porque vejo empresários delegando esta função para pessoas juniores fazerem dentro das estruturas, né? Isso é muito comum. E aí, só o entendimento, como é que eu faço, né? Uma política de crédito? Aonde vem uma política de crédito, né? Primeiro, a securitizadora, o FDIC, precisa entender qual é o nível de perda que ela aceita no negócio. Guilherme, nós nunca perdemos. Tá, vamos lá, gente. Todo mundo perde alguma coisa. Qual o seu nível de perda? Eu vou perder 0,5%, 1%, 2% ou 3%. Não importa o valor, está lá marcado. Segundo, aonde eu vou pescar meu peixe? Né? Qual que é o segmento de empresas que eu vou atuar? Eu vou atuar no mar aberto, eu vou pescar no rio, mas o meu rio é o São Francisco, é o Amazonas ou é o rio... Tietê. Não, Tietê então, Explicou. O interior é bom. O rio Piracicaba, é verdade. O interior funciona. O rio. Por quê? Vai depender do tipo de anzol, a rede. Feito isso, eu vou fazer minha política de crédito. Por quê? A política de crédito, ela é aderente, ela tem que dar a resposta ao quê? A perda que eu aceito e ao lugar onde eu vou captar os meus cedentes e os meus sacados. Aí eu faço a política de crédito e depois a precificação. Né? Então, a política ela não pode sair antes. Porque meu vizinho me disse que é importante eu não aceitar tal título. Tem muito disso, tá? O vizinho disse que deu certo. Ele não diz o que deu errado, ele só diz aquele que deu certo. Os errados, eu acabo vendo depois os errados. Então, é assim, atraso, aonde você pesca, e aí faz a política. Né? Esse é o caminho. Dentro da política de crédito, como que a Analytics consegue me ajudar? Eu consigo mostrar para ela o que é aderente ao meu negócio? Consegue. É legal o Guilherme falar isso, porque a gente veio construindo, né, um produto exatamente para apoiar isso. E totalmente modularizado. Né? E um deles é exatamente o filtro aderência à política. Né? A gente criou lá uma ferramenta que você, né, tanto a securitizadora, quem concede crédito, consegue definir alguns parâmetros, são 10 que a gente elencou, mas totalmente customizáveis, né? Mas onde você pode definir, eu não quero a IFX, eu não quero uma empresa com fundação menos de 2 anos, eu não quero tal setor, né? Então você consegue fazer um filtro até para saber o que está chegando, né? Porque é isso, né? Eu como comercial eu sei muito bem, a gente aprende ao longo do tempo com a experiência, mas o comercial, o papel dele é trazer negócio, né? Perfeito. Sempre para dentro. E as políticas, né? E quem está fazendo análise tem que exatamente fazer esse filtro, né? Para quem que eu estou fazendo, como eu estou fazendo. E acho que esse módulo que a gente tem define exatamente isso, né? Você consegue colocar ali parâmetros para poder determinar se aquilo que está dentro de casa, seja dentro da carteira do fundo ou de uma indústria, por exemplo, né? Se está aderente à política. Minha política. Exatamente. A gente estava conversando ali fora com o Guilherme, né? E aí o Guilherme até colocou isso. Ele falou assim, poxa, a pessoa ali, o comercial, o principal ponto comercial é trazer negócio, né? Trazer negócio. Agora você tem que ficar lembrando de alguma outra coisinha. Claro, você tem experiência, mas você esquece. Né? Então, cara, você ter todo o apoio de uma ferramenta que te lembra isso e que te traz, você coloca a sua política lá, ela vai te lembrar, né? Isso traz muita eficiência e segurança também, porque você não vai esquecer, né? E você não inibe o negócio chegar, né? Perfeito. Acho assim, se você começa a colocar muitos poréns para o comercial, o cara começa a ficar desanimado. E às vezes tem bons negócios, né? Falando de créditos
principalmente, acho que o Guilherme enfrentou muito isso como diretor de crédito que foi, dentro de uma grande casa, né? Ele sabe, se você começa a barrar muito a entrada, o comercial desanima e começa a buscar sempre as mesmas coisas, sabe? E você não faz o diferente, aí você não traz um negócio que a empresa pode fazer o diferente ali, né? Perfeito. Guilherme, e esse filtro, você vê que é importante na entrada do cliente, do cedente, porque é natural que venham boas oportunidades e oportunidades que aguçam ali a vontade do financiador de realizar uma operação, seja porque é uma operação com uma taxa melhor, porque aparentemente o perfil é legal, mas talvez não esteja num segmento que você domina, talvez ele seja num prazo que não é aderente à sua política. Você entende que uma ferramenta dessa é importante para facilitar a tua negativa de falar assim, cara, é bom, o negócio é bom, mas não é para mim. Não é para mim. Você acha que isso é legal, ter isso dentro de casa? É fundamental, né? A gente falaram um pouco de monitoramento, a gente vai avançar daqui a pouco, mas quando a gente fala de cadastro, né, e a gente tem a política já bem definida, e você tem uma ferramenta que vai nos dando a bússola, poxa, esse cedente não tem as prerrogativas de que eu entendo como ok. Então, é preferível não estar. Ou se eu quero navegar num ambiente que eu não estou acostumado, como é que eu vou mudar um pouco a minha bússola e que adaptações eu vou fazendo para que esta ferramenta me dê a resposta que eu quero? Né? Porque eu vejo, Cleiton, né? Até a gente usa lá o relatório, a gente pode falar do Serasa, e não tem jeito também, todo mundo tem, acaba usando, né? Mas como é que eu leio, né? O que ele me traz para o segmento que eu quero? As pessoas até hoje, às vezes, têm essa dificuldade, né? Num relatório que é altamente debatido, mas ainda, analisar o dado conforme a minha política. Isso é importante, analisar, ou isso não é importante, porque o excesso, isso é importante dizer, o excesso de informação também causa um certo pânico e as pessoas ficam paralisadas, porque eu tenho um excesso e eu não sei o que fazer. Não sei como ler. Então, informação, eu preciso ter a informação correta. E no final do dia, não é a política de crédito que vai definir se você faz ou não faz a operação, é você. Sim. Mas a política de crédito e a ferramenta adequada vai te trazer a informação fiel ou a mais próxima ali da veracidade. E você vai tomar uma decisão mais próximo, né? Tendo ali pelo menos a visão mais próxima do que é a realidade. Perfeito. No final do dia, é você quem faz ou não o negócio. É isso aí. Mas é mais importante, pelo menos, você ter uma ferramenta, ter ali uma política de crédito, que elas se comuniquem para que você tome uma decisão sabendo a decisão que você está tomando. Porque, poxa, beleza, não é aderente à minha política de crédito. Não é. Mas eu quero, vou fazer. Essa eu vou fazer. Faz. Deu errado. Risco é teu. Isso. Tá tudo certo. Tá medido, né? A tua cabeça tá tranquila, você sabia. Um ponto legal tá que, medido. Você disse que é a realidade para você, né? Então, por exemplo, essa semana a gente estava com dois financiadores ali, a gente fomenta muito isso da colaboração entre financiadores, compartilhar dados, informações. É legal enfim. isso. E aí eles estavam analisando a mesma operação. Passou em um e não passou no outro. E aí a gente falou, poxa, vamos conversar aqui os três, cara. Vamos entender o que aconteceu, né? E aí eles explicaram. E era simplesmente política de crédito diferente. E o que falou não, ele falou assim, cara, eu não acho que essa operação é uma operação ruim. Acho que é uma operação boa, ela só não é do meu perfil. O apetite é o risco, né? Exato. Ele falou assim, cara, e como eu não tenho essa expertise aqui, eu vou estar fora. Prefiro estar fora. Estar fora dessa operação. Mas, cara, eu não tenho nenhum ponto para o outro financiador para te acrescentar aqui negativo. Eu não tenho. Né? É só que não faz parte da minha política. E o outro financiador, não, tudo bem, para mim faz sentido, esse perfil aqui é o que eu costumo trabalhar e eu vou seguir com ela. E assim, uma operação grande, operação de 1 milhão que cada um estava analisando. Sim. Né? Então é legal de você ver isso, porque até quando você fala assim, às vezes você vai ouvir de um financiador, né? Ah, não, isso aqui funcionou para mim. Né? Você também conseguir fazer isso, funcionou para ele porque ele tem uma política de crédito tal, e às vezes funcionou para ele por causa disso. Né? E não necessariamente vai funcionar isso para você. Né? Mas acho que é isso que é legal, né? Você falou um negócio que eu acho que é importante.
por isso que tem tantos players, né? E cada um com o seu jeito de conduzir o seu negócio, né? Você imagina se todo mundo fosse igual ao que falou não. Ou seja, esse cara não ia ter crédito nunca, né? E ter visões diferentes, e eu acho que o importante aí, de novo, né? Tendo boas ferramentas para que se acompanhe isso e você tomar a decisão correta na análise do crédito, faz toda a diferença, né? Mas ter visões e conceitos diferentes faz parte do jogo. Nem todo mundo vai fazer igual ao que o outro faz, né? E por isso está dando certo até hoje, né? Olha o mercado como cresce, né? Porque alguém não faz todos os negócios, né? E aqueles que fazem os mesmos, às vezes, correm os mesmos riscos. E a gente vê várias empresas entrando aí com pedido de recuperação judicial e afetando vários players que, de repente, fizeram as mesmas coisas, né? Mas eu acho que a decisão de ter essa política, como a gente vem falando aqui, é a melhor opção. É você definir na entrada para saber para onde você vai seguir. Como que vocês veem o feeling dentro de uma operação? Às vezes eu penso... Muito cara do a gente corta. Falar isso pro cara do crédito. Se você for muito duro, eu corto depois. Tem problema. Não. O feeling ele é inerente à experiência, né? A gente não tem feeling com 15, 20 anos, nosso feeling é zero. A gente entra em cada roubada, né, de vida, né? Tô brincando aqui na expertise, né? As M's que a gente faz, às vezes tem a ver com a idade, né? Que a gente é mais corajoso, mais impetuoso, talvez. Né? O feeling, eu acredito que ele é um chip interno, que aquele começa a fazer você vê uma operação, uma situação, múltiplas informações começam aí no cérebro. Então, eu faço, às vezes, muitos comitês e conforme a pessoa vai narrando, aquilo vai passando um filme, né? Então, já, às vezes, na terceira frase, bate isso aí. Acho que é problema. E aí fica aquela voz. Aí vem o santinho. Calma. Dá uma chance para ele. Vamos ver se não tem um ponto positivo, porque tem que ter o lado comercial. E o diabinho, não, certeza que esse vai dar pau e é fraude, o cara tá te enganando. E aí depois termina o discurso, mas na verdade o primeiro sentimento a gente respeita muito, porque ele é algo que é sensorial, mas ele tá ligado com a experiência. É um conjunto, dado, né, cara? Dados é um conjunto de conhecimentos que você adquiriu ao longo da jornada que, analisando vários dados, você tem uma sensação sobre aqueles dados. Exatamente. Então, o feeling, no final das contas, não é não é aleatório, não chega uma operação. Mas é lastreado ali em, poxa, beleza, tem várias informações aqui, mas tem essa informação aqui, não sei, tá tudo bem, mas essa informação aqui, acho melhor não entrar. Então, feeling, na verdade, não é tomar uma decisão lastreada em nada. É lastreada em muita coisa, mas você usa o teu sentimento. Acho que assim, ninguém acorda falando, puxa, vou sair desse risco porque eu tive um sonho que vai dar ruim. Ninguém, né? Eu acho que é num café com o Renato que você ouve uma conversa, é num telefone que você fala com o Guilherme, né? Mas você ter ferramentas que te apoiam. Porque você imagina, tudo bem, você falar de um negócio é fácil. Você imagina quem tem 1 bilhão de carteira, como é que você faz como é que você tem sentimento, como é que você tem feeling com relação a isso? Te falar uma coisa, Cleiton, porque às vezes eu sou, como faz parte do meu trabalho, eu preciso identificar o que é o meu feeling. Eu senti, mas aí eu me obrigo a procurar para validar, para eu poder mostrar para a pessoa, isso que eu te disse, está aqui. Porque as pessoas acreditam naquilo que elas veem. E aí, quando você tem uma fonte de dados poderosa, você consegue achar o dado que vai te confirmar. Falar, sabia, né? É isso aqui. Tá vendo? Este dado confirma aquele meu sentimento que tem alguma coisa errada. Mas o que é exatamente? Eu também não quero saber porque eu não vou perguntar para o cara. Mas tem alguma coisa errada. Era esse sentimento... Né? Porque eu já vi múltiplas experiências, mas está aqui o dado completo, né? Então,
Vejo isso, eu né, já Cleiton, conheci, que é você ter uma ferramenta de dados que possa te trazer Eu isso. já conheci o Guilherme de mercado, mas a gente nunca tinha tido uma troca, né? E foi na jornada do aprendizado do ano passado que ele palestrou aqui, e ele falou um negócio que, cara, e é isso. Não, às vezes a gente fica sempre pensando, né? E aí é aquela questão do sentimento de vou fazer a operação porque eu quero fazer. Mas o Guilherme, ele fala, o indício começa no cedente e não no sacado. Às vezes as empresas olham o cedente que está deteriorando. É lógico, você precisa olhar, você precisa ter a ferramenta para olhar isso. Mas será que o cedente também não está dando indício? Quantas vezes é no cedente que começa a dar o caminho que, cara, aquilo vai virar fraude? Né? Muitas vezes você vê isso, né? Você fala isso bem, né? Eu vi... Bastante. Eu sou até meio cansativo nesse ponto. No nosso mercado, eu acho que é uma herança um pouco das factories, que não está errado, tá? Que a gente fala risco sacado, não é um grande sacado, você ter um cedente ruim com um sacado que confirma, beleza. Só que quando a gente fala em fraude e o Brasil é árido, né? Brasil é um ambiente de crédito árido, não é Estados Unidos, não é Suíça, não é Suécia, ninguém vai para a cadeia, né? Se nos Estados Unidos você emitir nota fria, descontar, cara, você vai para a cadeia, você vai preso. No Brasil, tá tudo bem, fez parte, entra na RJ e você vai dizer que aquela nota fria, na verdade, é não performada. Não performada é nota fria, tá, gente? Ótimo corte esse, inclusive. E aí, o que acontece, né? Quem faz a fraude é o cedente, não é o sacado. Historicamente, se a mercadoria for entregue, sua liquidez vai ser 95%, 98%, 99%, porque o sacado, de alguma forma, vai pagar. O problema nas carteiras são os cedentes. Então, aí a monitoria, porque depois de entrar, o cara está lá. O que é fazer monitoramento? É simplesmente saber se do ponto zero até o ponto de hoje o cedente ele melhorou ou ele piorou. É essa a resposta que eu tenho. Melhorou, piorou, tá igual. Piorou, é hora de sair. Para onde ele está indo, né? Copo meio cheio ou copo meio vazio. As pessoas têm muito a preocupação do copo do vizinho, achando que o copo do vizinho está mais cheio. Olha o seu copo. Você não tinha nada. Fez 3 operações, o copo encheu um pouco, cedente contaminou, sai fora. Muito financiador fala que o maior golpe que ele toma na vida é daquele cara que era cliente dele há muito tempo, né? E isso aí muitas vezes é por falta do monitoramento constante, né? Porque ele entra num looping ali, numa repetição de chega a operação, faz a operação, aí daqui a pouco já abre uma exceção, não vou validar essa, não, tudo bem, essa aqui vai, não pega mais documentação, não vê se o faturamento aumentou, tá aumentando o limite com o cara, mas o faturamento dele não aumentou, o prazo dele não alongou, enfim. Então a gente vê, e muitos financiadores falam isso, né? Eles falam, eu tomei o maior tombo da minha vida com o cedente que eu tinha mais relacionamento. Né? E eu queria perguntar para vocês, como que é a aceitação hoje, né, quando vocês olham para os financiadores entre factoring, securitizadoras e FDICs? Como que é a aceitação deles para estarem abertos para novas plataformas que vão trazer essas informações, deles entenderem se eles estão abertos para isso, de colocar dentro da empresa dele, ou eles veem isso só como um custo, que a gente falou lá fora? Ainda como custo. Eu mesmo tenho que combater isso muito internamente, né? Porque como os donos, às vezes eu vejo, são muito mais comerciais do que técnicos de crédito, eles enxergam isso como um custo, né? Mas nas discussões sempre lembro, olha, então se você quer ter uma factoring, uma securitizadora ou um FDIC, primeira coisa, você precisa investir em crédito. Para investir em crédito, você tem essa gama aqui. Você vai começar de A, que é obrigatório, até chegar a Z. Esse vai te entregar isso, esse te entrega isso, o TEC aqui vai entregar isso. Enfim,
mas você tem que ter. E aí vai depender do atraso que você quiser, do aquário que você estiver pescando e da sua política de crédito. Mas é obrigatório consumir esse produto. Senão, vai fazer outra coisa. Não dá para entrar na guerra né, do crédito, porque é uma guerra concedente, com uma espada de madeira. Não dá. No Brasil, não dá. Não tem como. Tem que Custo. estar com a armadura, né? Tem que estar com a armadura. E as armas do financiador. O custo da luz é menor do que o preço da escuridão. Perfeito. Isso é uma frase clássica que mostra e que serve muito para o nosso mercado, que é o ponto que o Dan trouxe. A gente, pela Fermani, acaba conversando com muitos financiadores do Brasil todo e que nos relatam, né? No início da minha jornada, poxa, quando eu comecei eu tomei um rombo lá de 1 milhão. Por que ele tomou um rombo de 1 milhão? Porque ele acha que ele consegue fazer um negócio sem o auxílio de ferramentas. Né? Como que eu tomo a melhor decisão? Você precisa estar paramentado. Você precisa ter quem te ajude a te trazer ali a informação para evitar uma fraude, para te mostrar um cenário, para te mostrar se o teu excedente se ele está crescendo, se ele está melhorando, se ele está piorando. Espera aí, ele tinha um protesto em 24, 5 em 25, eu estou vendo aqui o perfil de inadimplência, o sacado está dessa forma. Eu preciso entender para onde eu vou, eu preciso entender se eu quero tomar aquele risco ou não. E para eu ter a minha convicção formada, eu preciso ter uma informação, eu preciso conseguir enxergar as informações. E para ele enxergar a informação, ele precisa estar paramentado. Eu vejo assim, Renato, eu acho que vocês comentaram, e eu tenho uma boa também, que não existe juros que pague o principal, né? E tem muita gente que acha que porque eu estou cobrando uma bela de uma taxa, eu posso fazer. Não é isso. Outro ponto, né? Sem a ferramenta ideal, você não faz nada. Você pode até tentar, né? Escavar um túnel de colher, você pode tentar, mas você não vai fazer um belo de um túnel. Então eu acho que para você escalar, para você conseguir o intuito de você abrir um negócio, principalmente voltado a crédito, é que você tenha sucesso, né? E que você tenha resultado em cima daquilo, né? Mas para você escalar, se você não tem boas ferramentas, você não vai a lugar nenhum, né? E é um pouco do que a gente vem fazendo, né? Para apoiar os setores como um todo, desde a análise da concessão do crédito até a parte da operação, trazer apoio, né? E é o que o Guilherme falou, a barreira do custo, às vezes, é sempre grande, mas é isso. Eu acho que se você não, às vezes, se pega dizendo, olha, fica caro, mas fica caro, é melhor você proteger o seu principal ou você ter um custo ali que vai te proteger o principal e vai te fazer você conceder o crédito corretamente? Tem duas coisas que o Renato fala bastante, que é até que você falou aí, né? Tô cobrando caro, mas não paga o seu principal. O Renato faz sempre uma brincadeira lá, não. O dono do restaurante não recebeu ali do... A gente tem um amigo que mora perto da minha casa e os empreiteiros estavam fazendo um loteamento e os trabalhadores almoçando no restaurante dele, né? Poxa, a gente via ali o perfil do empreiteiro, do pessoal que estava lá, e, cara, esse negócio vai dar errado, Aí um dia, ele, poxa, todo triste, né, falando, o pessoal foi, né, e estão me devendo aí. Eu falei, mas, né, tava com um ar estranho ali. Ele falou, estão me devendo, mas eu cobrei caro, viu? Que adianta você conceder, ou comprar uma duplicata numa taxa alta e não receber. Não adianta. Só faz sentido se você tiver poder de receber aquilo. Se ela performar, né? E tem outro ponto que ele comenta também, que é assim, né? E quantos financiadores que a gente nem sabe os casos que tomou de tombo, porque ele já nem tá mais no mercado. Né? Verdade. Porque, enfim, a gente não tem esse número, né? E aí uma coisa que eu falo muito é da barreira de entrada. A barreira de entrada no nosso segmento, ela é uma barreira muito baixa. Qualquer um entra, qualquer um coloca dinheiro em qualquer coisa. Daqui a pouco vem com a tokenização aqui, daqui a pouco qualquer um coloca no que quiser. Só que para sair, a barreira de saída é muito alta, né? E essas ferramentas vão te ajudar exatamente a você não entrar em problema, né? Que depois é mais fácil sair. Eu conheço hoje diversos financiadores que olham e falam assim, poxa, se quiser tirar o dinheiro do mercado, vai ser difícil. Vai ser difícil, né? Então, assim,
Às vezes a pessoa vai muito eufórica porque ela vê uma bela de uma oportunidade. Nossa, taxa 5. Maravilhosa. Cara, olha isso. Coloca. Aí depois... Risco-retorno, né? Sempre é a lei do risco-retorno. Sempre. É complicado, né? Bom, e dentro aí de uma análise de cadastro, o Guilherme, o que você enxerga aí que são os pilares para você colocar um cadastro para dentro de casa? O que você enxerga aí que são os pilares na tomada dessa decisão? O que ele precisa avaliar? Como eu disse, né? Seguindo a historinha do atraso, do aquário, né? Que você vai pescar e da sua política, se o cadastro é aderente, né? São segmentos que eu entendo. A empresa tem um tempo de abertura, de operação. Os sócios entraram ontem, anteontem ou fundaram a empresa, né? Porque a gente vê também muita empresa trocando de dono, né? E aí você vai fazendo uma relação de entendimentos que é o comitê, né? Às vezes vai aparecendo nos comitês, eu falo, essa empresa está zero aderente ao que eu defini. Ao que todos definimos. Por que nós estamos olhando isso aqui no cadastro? Deixa eu esperar para ver quem que vai fazer a defesa, em que momento. Não, veja bem, o sacado é bom. Tá, mas a gente não tinha combinado que não ia operar com indústria de polímeros, por exemplo. Por que faz aí? Só porque o sacado é bom? De novo, a gente vai ter que discutir isso mais uma vez, qual é o risco de fazer algo que a gente não quer. Né? O sacado é bom, mas a mercadoria é não performada. Não, vai demorar só 3 dias para entregar. Tá, mas 3 dias vai virar eternamente na cobrança na justiça. É assim, é isso, né? Porque, a verdade, o cadastro, a lista, quando dentro do cliente, a gente passa algumas regras que tem que olhar, mas aderentes à política, né? E aí você tem que medir com analytics lá, se você está cumprindo esse script. É fundamental o cadastro ter um script. Não dá para ser mais aquela concessão que eu vejo em muitas casas, meio, vamos fazer, é bom, dá uma olhada no Serasa, o SCR do cara, o cara é rico, né? Às vezes o Brasil é grande, então tem muito isso, né? Às vezes, quem faz comitê em São Paulo tem uma pegada. Comitê no interior tem outra pegada. Eu conheço, é o fulano, eu conheço a mãe, o primo, o tio, a família, estudou, né? Tem um envolvimento, né? E também os maiores prejuízos também são de quem conviviam na cozinha de casa. Também isso eu ouço dos financiadores mais para o interior do Brasil. Então é isso. Siga a política de crédito. Legal. E o Cleiton, o que analytics consegue me entregar dentro de uma análise de cadastro? A gente desenvolveu uma ferramenta, como eu falei, né, para apoiar mesmo desde a parte inicial da análise do crédito, né, até planilhamento de balanços, coisa que é uma das únicas que faz, né, que eu conheço do mercado, né? Você dentro de uma única ferramenta você consegue fazer desde a parte do crédito até a parte de operações. Mas na parte do crédito, que eu acho que é importante, a gente desenvolveu um módulo e que hoje a gente está vendo muito na mídia, né? O quanto que empresas envolvidas em coisas erradas, ilícitas, o quanto isso afeta a imagem da própria empresa, muitas vezes, dependendo o caminho que ela segue ali, né? Então, a gente tem lá dentro do Analytics um dossiê, que é um dossiê reputacional, que ele não traz só a reputação, né? Mas ele traz mídia desabonadora, ele traz processos, ele traz protestos, né? Dentro das varas e dos cartórios, ele consegue mostrar para você, desde do proponente, daquele que a gente está querendo consultar, até a cadeia. Então, se ele tem um sócio PF, se ele tem um sócio PJ, empresas ligadas, então ele consegue trazer uma visão para a decisão, e parte cadastral principalmente, grupo econômico, ele forma toda essa análise, né? Porque dali você parte, né? Ele entrega alguns faróis para vocês, principalmente com
para ficar mais fácil, mais visual, né? Que o Guilherme comentou lá atrás, né? Você pega, às vezes, um relatório muito extenso que você não consegue, de fato, interpretar. O que a gente fez foi tentar simplificar para que a decisão fosse rápida, né? Quem bate o olho já sabe, poxa, no reputacional esse cara tá horrível, mas no comportamental tá ok. Então, onde eu vou clicar aqui? O que é isso? O que se refere ao proponente? Então, abrir diretamente para trazer essa informação e a decisão ser assertiva e ser rápida, né? Com dados, ou seja, em uma única ferramenta, você conseguir olhar o que talvez a maioria dos nossos clientes ou dos outros players usa 5, 6 ferramentas para poder analisar. Isso é customizável? Totalmente customizável. De cadastro, legal. Sim, sim. E assim, acho que é até legal porque o financiador também que não sabe, talvez por onde começar uma política de crédito, enfim, tudo bem, ele vai ter a plataforma em mãos, mas ele também tem que me procurar, né, Guilherme? Então, existem pessoas, que nem, por exemplo, o Guilherme, né, que consegue demonstrar isso e assim, é algo que é aquilo, né? É uma armadura pro cara, para ele conseguir realmente... E tem muita gente nova entrando no segmento agora também, né, cara? Você vê isso? Vem muita gente nova te procurar? Vem. Assim, as casas hoje, né? Quando eu comecei lá atrás, que nem a gente foi formado, né? Apesar de eu ir maduro já para a rede, mas fui formado lá dentro e formado numa escola que tinha uma linha, apesar de conservadora de crédito, sempre foi uma empresa pró-negócios. Isso são coisas distintas, tá? A pessoa fala assim, sou conservador. O que é conservador? O dinheiro não dorme, né? Você tem que fazer negócio. Está aqui para fazer negócio. Então, você pode ser conservador, né? Mas ser pró-negócio. Enfim, a gente era treinado. E muita gente nova, porque nesses últimos, principalmente no pós-pandemia, aí, a gente viu um boom, né, em FDICs e securitizadoras. Todo mundo quer abrir uma securitizadora, todo mundo... Que é a mensagem errada, né? Vou ficar rico. Cara, não existe a riqueza de graça, não é bem assim. Se você não entender do jogo de crédito, você vai perder tudo que tem e vai levar algumas outras pessoas juntos. E aí, dentro do segmento, tem essa junioridade, né? Que é uma busca, né? Porque não tem uma escola, né? Eu fiz GV, me lembro um curso de crédito que eu fiz na própria GV como especialização, anos depois já estava na rede. Perguntaram, o que você faz? Trabalho num FDIC, assim, assado, tal. Então tinha Bradesco, Itaú, Safra, pessoal de seguradora. E aí eu sempre gostei de sentar no fundão, fui um dos últimos a falar. Aí vira uma menina, gente, ele é um agiota legalizado. Aí o professor riu, porque também ele não sabia nem o que era FDIC. Isso num ambiente GV, não estava né? Aí reexpliquei, falei, gente, não existe agiota legalizado, tá? Até porque factoring também paga imposto. Enfim, não tem um curso. O nosso segmento ainda ele é muito carente, né? Quem tem muitos anos de experiência é como o pessoal de tecnologia. Tem 10, 15 anos, não tem muito mais. As grandes escolas, né, que é uma cifra que está aí há muito tempo, com sucesso, né? Porque também tem que ver, o outro tem sucesso, mas quanto tempo vem tendo sucesso? Então é uma cifra, uma rede e mais algumas poucas aí que são grandes e realmente colhem. Então você tem pouco material, mas é importante para quem está começando entender isso. Calcular atraso, aquário, política de crédito e a ferramenta adequada. Bacana. A gente falou de cadastro, o que importa ali para você trazer um cliente para dentro de casa. Mas o que muda da análise, pelo menos da forma estrutural, de trazer um cliente para dentro da casa, daquele momento que chega a operação desse cliente? O que eu preciso olhar? O que é a estrutura básica ali para eu analisar? Eu gosto muito de falar que às vezes é o alinhamento que você tem com ele, né? Porque é normal também. O Cedente te apresenta um projeto, a operação minha o formato é esse aqui. Ela é performada
Sacado confirma, tal, chega a operação Não é bem assim. pré-faturada. Isso. Aí você nega. Você tem que ser fiel à sua política e à sua aprovação, né? Então eu brinco assim, aprovou, não importa quem faz essa parte. Escreva aquilo que você está enxergando. Estou enxergando hoje um sedente assim, assim, assado, que mandará borderoso assim, assim, assado. Bem descrito, porque o cara lá da mesa, que é júnior, né, ele não sabe o que foi visto lá na entrada. O que eu tenho que esperar? Qual que é o combinado? O combinado é tranche de 3 dias, é sem tranche, é com tranche, são 15 dias. O sedente é bom, pode confiar, vamos dar um voto de confiança, aí você tem um rating, né? Você pode jogar ele para cima. Então eu posso aprovar um sacado ruim, porque eu sei que o cara tem poder de recompra. Perfeito. Ou de jeito nenhum, só sacados, primeira linha, sem nem um protestinho da ANTT lá de R$10 não pode. Então você tem que ser claro na vida com aquilo que... não, vamos fazer uma exceção. Cara, cuidado com exceções de crédito, porque aí você acaba acomodando e deturpando a sua política. Aí você vai errar. E às vezes, até para você sair de uma exceção, você tem que abrir outra exceção. Exato. Aí você já começa... Ciclo Virar vicioso. fora da rotina, né? Virar fora daquilo que você propôs, né? Exato. A exceção ela tem que ser, como o nome diz, exceção. Né? Senão acaba transformando isso em regra. E a primeira operação já é a exceção. E aí o que vale é você errado. analisar o crédito de novo, né? Se fugiu daquilo que você aprovou, volta e aprova de novo naquela condição. Né? Cleiton, o que vocês conseguem trazer de informação para uma mesa de análise? A operação chegou na mesa. O que você entende que é importante que vocês fornecem de dados? A ferramenta que a gente desenvolveu, que a gente chama de rating, né? Contexto mesmo que os bancos utilizam, mas, de novo, sempre para facilitar. Acho que naquela hora de decidir, ter uma decisão rápida daquilo que eu vou pôr para dentro ou que, de fato, eu vou negar, né? Numa análise rápida. Mas o que a gente traz ali? Como eu sou modular, eu tenho várias informações e você pode, né, por uma questão de custo, até para facilitar, quem não pode contratar tudo, quem quer contratar somente algumas ferramentas, a gente fez de uma forma como, se o cliente quiser analisar somente operações de crédito, eu consigo trazer tanto o meu reputacional lá atrás, mídia desabonadora, processos, protestos, como o filtro, a aderência política, dentro dessa análise do rating. Uma única ferramenta, você consegue ter inclusive as outras visões. E o que significa isso? Você olhar o sacado de uma forma que eu trago tanto a questão da reputação, mas eu trago também comportamento de pagamento dos últimos 60 dias, né? A pontualidade de pagamento desse sacado. E aí, em cima disso, se ele tem processo, se ele tem protesto e tudo mais, eu consigo trazer numa visão, classificando as linhas, aquele borderô, né? Em lote, a gente pode fazer individual ou em lote, trazer nas linhas a visão do rating. Se é um rating A até o E, se você quer ou não acatar aquele borderô. E se você fizer o download do produto, ele vai te dar exatamente o que tem em cada linha daquele título, né? Quem está classificado naquela análise. Então, assim, de novo, é facilitar a entrada, mas com inteligência, classificando dentro da carteira aquilo que de fato te interessa, porque você qualificou ali dentro das suas políticas o que eu posso ou não acatar. Né? Então, sempre trazendo uma visão rápida na plataforma ou fazendo um download e te mostrando exatamente o porquê daquele cara estar com rating E. Né? Dentro daquilo que vocês mesmos constroem dentro da política, né? E dentro do que tem de restritivos no cliente, no sacado. Muito legal. A gente passou aqui por um cenário mais macro, falamos um pouco da importância de política de crédito, que ela... dentro do crédito ali, talvez seja o coração. Né? Falamos da entrada do cedente para dentro da casa, falamos ali um pouco da operação. O que falta? Dentro da minha carteira, como é que funciona o monitoramento dela? E aqui eu quero até entender visões diferentes. Guilherme,
monitoramento da minha carteira de ativos e o monitoramento do perfil do meu cliente, do perfil do meu cedente. De quanto em quanto tempo é importante eu revisitar ele. Porque o Danilo trouxe um ponto que é muito legal, a gente ouve bastante isso mesmo, né? Ah, poxa, eu perdi, foi naquele cliente que eu estava lá 2, 3 anos. Porque acaba virando automático, você vai fazendo a operação no automático. Mas talvez, se você tivesse monitorado, você ia ver que o volume de protestos tem aumentado, que o prazo das operações, que era 25 dias, de prazo médio virou 30, 40, 42. De quanto em quanto tempo também eu preciso revisitar o meu cedente? Boa pergunta. Eu acho que o pessoal vai ter um insônia, né? Pessoal, isso aqui é a visão de quem é especialista da área. Boa pergunta. Eu sei que muita gente acaba não seguindo. São coisas, separar em 2 caixinhas. Legal. Toda vez que você faz uma operação nova, você revisita a carteira. Perfeito. Então, vou olhar lá, né, com o antigo. Putz, o prazo da minha operação em relação às operações anteriores. Como é que está a minha carteira em relação à confirmação? Esses sacados que estão entrando, eu já tenho histórico, como é que foi? Foi confirmado, não foi? Foi comprado, teve fraude? Então, assim, quando entra uma operação, não basta eu olhar o futuro. Porque a regra, no fundo, quando você aprova crédito, é se no dia do vencimento da duplicata, o sacado vai ter dinheiro para pagar ou o cedente vai ter condições de recomprar. Isso é crédito. Pronto. Segunda parte estou monitorando. A cada nova operação, eu estou olhando para trás e hoje, para alinhar o amanhã. Porque quando você olha o cadastro, você só olha o para trás. Né? Cadastro, você vai buscar nas bases de dados informações passadas desse cedente. Quando você olha a operação, você está olhando informações passadas com informação de hoje. Então, você já começa a fazer aquele primeiro balizamento que eu falei. Está melhor? Está igual ou está pior, né? Para onde está indo esse pêndulo? E a terceira coisa eu preciso, pelo menos uma vez por ano, fazer uma atualização cadastral dele com todos os dados, parar e colocar com a equipe de cadastro para olhar de ano passado, uma apresentação formal, porque aí é uma apresentação gráfica. Eu consigo olhar as linhas, eu consigo olhar o desenvolvimento da carteira, para ver se está... Diagnóstico. Um diagnóstico. Putz, ele está igual, ele está melhor, ele está pior. Putz, eu fui restritivo lá na concessão de crédito, sempre ele me... a gente poderia, demos 10% de limite só de quanto ele fatura. Esse é um cara que ele poderia ter 20%, poderia ter 30%. Na linha, está tudo certo. Está tudo certo, estou mais confortável... Ele realmente me manda as operações que ele disse que está combinado. Os sacados são bons. Um dia depois de atraso, o cara já está mandando dinheiro lá para... Não, eu prefiro recomprar, ir ao protesto. Cara, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Não está bem, está na hora de sair. Saída de risco, vamos dosar. Porque é importante, né? Outra coisa, que momento que a gente sai, né? Ainda não é o ponto, mas que momento que a gente sai? Enquanto o cedente tem crédito no mercado. Não dá para sair no cedente no dia que ele explodiu, que todo mundo descobriu que era fraude. Esse dia não adianta mais, é melhor você ir lá, sentar do lado do cedente, chora junto com ele e tenta financiar o projeto para ver se tem chance de durar mais um ano e você tentar recuperar um dinheiro. A arte do nosso negócio é a hora de sair. Meu copo já está meio cheio, estou sentindo um barulho, estou vendo dados, que daí com uma fonte de dados, esse dado aqui está piorando, está piorando, mais consulta, mais restrição, o cara mais nervoso, está sobrando atraso do SR de um mês para o outro, o cara está ficando mais tenso. Acho que para mim está bom dentro da minha política, está bom, não quero correr mais risco. Depois de todas essas análises, é o momento dele sentir dele ter o feeling. Isso. Então, mas assim, eu sei, isso aqui talvez seja, a gente às vezes busca uma bala de prata, eu sei que não tem, mas na sua experiência, assim, o que você diria que são indicadores relevantes de monitoramento, de operação e também de cadastro de cedente, para o financiador estar atento? Tipo, isso aqui está acontecendo, cara, você já tem que levantar uma flag,
né? Eu imagino que devam ter vários, mas tem algum que você fala assim, cara, ó, esses 3 aqui são mais importantes? Bem básicos que todo mundo consegue, né? Aumento de consultas na relação do tempo. Então, você vai pegando dos últimos 18 meses, você vai vendo uma escala do aumento de consultas. Aumento de consultas quer dizer um estresse de crédito. De alguma forma, ele busca crédito. Não é só um financiador, securitizadora, FDIC, pode ser banco, pode ser fornecedor. Tem um estresse de crédito aí agregado, né? O segundo é o comportamento dele nas operações. Prazo médio está mudando. Você está percebendo que a confirmação está demorando mais do que demorava antes. Então, no começo, você ligava e em 5 dias conseguia confirmar com o sacado. Hoje já está em 10 dias. Então, é a sensibilidade comportamental. O comportamento dele está mudando. E tem entrado, vamos dizer, mais títulos em atraso do que normalmente entravam. Putz, antes liquidava pontualmente 90, 95. Putz, está caindo para 80, 85, mas é bom. Sim, mas caiu. Essas mudanças comportamentais, né, são mais sutis, você pode colocar dentro da sua política. Às vezes eu tenho um cara mais estressado e eu tenho que diminuir, mas assim, toda mudança um pouco para pior é o momento de eu sair. Não tenha medo de sair, né? Às vezes, o gerente comercial, né? Que comercial, hein, Cleiton? Gosta de abandonar uma conta? Nenhum, quer morrer abraçado. Mas nós não estamos para morrer abraçado com o cliente. A arte de ganhar dinheiro, né, de fazer riqueza nesse segmento, é a arte de sair. Entrar e sair no momento certo. Muito bom, muito bom, muito bom. Cleiton, e dentro desse contexto de monitoramento, de carteira e tudo mais, o que vocês conseguem entregar de visão? Acho que é importante, né, que o Guilherme falou, e fazer a entrada dos títulos, né, sempre é importante. Mas esses títulos, eles deterioram ao longo do tempo, né? A gente tem que olhar, os títulos têm prazo, têm validade, naquele momento estava ok, mas em 30 dias, 15 dias, uma semana, muda muito, né? A gente está desenvolvendo um produto, e aí a importância, né, de ter ferramentas, ter os birôs corretos para apoiar nessa análise. Eu acho que isso a gente está trazendo no nosso módulo de monitoramento, que é o apoio não só do passado, né, o histórico passado. A gente consegue trazer uma visão dos últimos 10 anos de restritivo, para vocês terem uma ideia, né? E é lógico acompanhar o futuro, e é o que o Guilherme falou, acho que é o essencial, o quanto esse cara está deteriorando em questão de prazo, em questão de pontualidade, não só de pagamento do cedente, mas também do sacado, né? Porque eu acho que isso também mostra muito uma questão do comportamento dele, né? Se ele está atrasando uma entrega, se a hora de checar a gente checa diferente, né? E a gente consegue trazer essa visão até mesmo via SERPRO, né? Trazer a questão da movimentação das cargas, né? Onde está o transporte de fato. Aparece lá tipo o registro de passagem também, essas informações? Exatamente. Legal. Então isso é importante trazer a visão, né? Para ir mostrando o quanto essa carteira, né? Mesmo na visão do rating, como a gente comentou lá atrás, na hora que eu recebo, aquela carteira que estava, a gente vai trazer até um comparativo, né? Hoje ele era rating A, agora ele caiu para B, para C. Por que ele caiu, né? Então trazer um pouco dessa visão exatamente para que se tome a decisão rápida e que dê tempo de sair, né? Mais uma vez, o custo é um ofensor para o negócio. A gente sabe que para fazer as consultas, né, existe aí a questão de ter um preço, né? Mas, de novo, vale mais a pena a gente ter isso protegendo o nosso patrimônio, protegendo a carteira, desde um FDIC até uma operação de crédito de uma securitizadora ou de uma factory, do que eu perder o principal. Mais uma vez, eu acho que a gente sempre tem que pensar, o seguro é um mal essencial, né? Acho que todo mundo aqui tem veículo e todo mundo paga o seguro, e muitas vezes você pagou e não aconteceu nada. Mas e o dia que acontece? Eu acho que pensar em ferramentas que vão te apoiar nesse sentido é a mesma coisa, né? Então, o Grafeno Analytics tem os módulos ideais e ferramentas para apoio, desde a análise do crédito até a concessão e o monitoramento de carteira. Eu vejo assim, os clientes reclamam, né? Eu pago no birô tal, que absurdo, a fatura deu 5, 10 pau. Eu sempre pergunto, né? Falo,
mas não é o cliente que paga? Você não cobra lá a tarifa do... Eu tenho cliente que gasta 100 mil, cara. 150 mil de análise. Cobro. Então, cara, então não custou. Veja, a gente precisa ser coerente com aquilo que a gente faz. Ficar sempre debatendo sobre isso. Então, eu preciso também fazer um exercício. Qual que é o meu custo, né, da minha securitizadora, né? Então, é aí que eu também chego lá na taxa. Quanto que eu cobro do cedente de tarifa, qual é a taxa. Isso tem que estar embutido. Quanto meus funcionários vão receber de salário, de premiação, quanto que eu quero tirar de dinheiro. Tem que estar como cálculo de qualquer negócio. Se fosse fazer uma padaria, uma sorveteria ou abrir uma securitizadora. Não dá para ser muito aleatório. Às vezes eu vejo as pessoas aleatórias, mas não pode, é um negócio. Como qualquer negócio, eu sou obrigado a ter determinadas condições, senão eu vou fazer outra coisa. Então é uma briga que eu tenho porque afeta diretamente o trabalho de toda a estrutura de crédito. Toda a estrutura que eu digo é a mesa, é a confirmação, é a cobrança, é o cadastro, seja lá o nome mas toda a área de crédito é a sobrevivência da empresa. Utiliza determinados birôs, ou seja, para cobrar um sacado, achar um endereço diferente, múltiplos telefones. Pô, confirma logo, tá? O confirmador vai procurar o telefone aonde? É isso. Cara, mais do que isso, olha só. Claro que saber quanto custa o seu operacional, saber quanto custa a consulta, saber quanto custa o seu dinheiro, claro que é importante. Agora, o financiador ele precisa saber quanto custa não ter a informação. Quanto custa dentro do teu negócio não ter a informação? Você vai fazer a operação sem ter a informação? Quanto custa isso dentro do teu negócio? Qual que é o risco que você está assumindo dentro disso? E esse é o ponto legal que você trouxe, Cleiton, de que, assim, pelo que eu entendi, vocês também trabalham com módulos. Então, claro, dentro de estruturas diferentes, módulos diferentes. E o perfil de vocês é o quê? É o mercado todo. Você tem módulos ali para atender. Factoring, securitizadora, FDIC? Tudo. Até uma indústria que vende a prazo, né? Legal. A indústria precisa vender a prazo e ela também pode fazer as análises, né? Então, é isso. A gente criou uma ferramenta para apoiar tanto quem concede crédito, né? Seja ele de qual forma for, né? O dinheiro ou até mesmo uma mercadoria, né? Então, a gente tem módulos, né, de consulta de SCR, tem lá o dossiê reputacional, a gente tem um dossiê completo que faz uma análise completa, exatamente o apoio para o analista de crédito dentro da estrutura de um fundo, de uma securitizadora. Poxa, eu não tenho braço, eu quero ser mais ágil. A gente consegue, né? A única ferramenta, como eu falei, que planilha balanço, né? A gente tem lá o planilhamento de balanço e traz os indicadores, né, dentro da ferramenta. O filtro aderência política, a parte de análise do rating, né, para as operações e o monitoramento. Então, eu consigo modularizar isso, né, de forma que não precisa contratar tudo, eu posso contratar exatamente aquilo que eu preciso, né, para o meu negócio naquele momento, né, ou eu posso usar a ferramenta toda completa para aí sim eu ter uma estrutura super robusta, né, usando uma única ferramenta sem precisar contratar vários birôs e ter um custo talvez até maior, ou ter que ficar, né, olhando para um, para outro, e dentro da nossa ferramenta você vai sempre ter tudo. Muito legal, pessoal. A gente passou aí basicamente por toda a esteira de crédito, né? Desde a análise do cadastro, da operação, do monitoramento. E o papo foi muito bom. E para você, financiador que está assistindo, isso aqui é realmente o seu alicerce para a sua operação, né? É muito bom aí pegar esses ensinamentos do Guilherme, de toda a estrutura que a Grafeno, através aí até do Cleiton, traz para a gente. Então, eu reforço aqui de que o preço da luz é menor do que o custo da escuridão. Se você sabe qual é o custo do seu time comercial, se você sabe qual é o custo do dinheiro, você precisa saber também qual é o custo de não ter uma informação e fazer a operação. Porque isso sim pode custar muito caro, inclusive custar a saúde do seu negócio. Tá? Pessoal, a gente está caminhando aqui para o nosso final. Tem considerações finais? Queria agradecer a todos, agradecer ao Cleiton aí, um parceiro da jornada aí também do crédito.
atualizem suas políticas, entendam sobre o seu atraso, o aquário, né? Entender o seu negócio. E se forem em algum curso, algum dia que alguém disser que existe atraso bom, pega a sua cadeirinha e vai embora, porque atraso bom quebra a empresa. Eu canso de olhar carteiras de fundos e securitizadoras que foram atrás deste atraso bom. Que loucura, né? Atraso bom vira PDD, né? Não tem como você segurar depois numa correnteza, você está pescando ali no laguinho, aí decide ir pescar no rio, né? Aí o rio leva a rede, né? Então, tome muito cuidado e sejam atentos à sua política, obedeçam à sua política. Se você vai fazer alterações, vai pescar no mar mais aberto, entenda como pode mexer na sua política para poder navegar num mar diferente. Vai fazendo as adaptações e respeito, né, nesse segmento. Tá? Mais um ponto acho que é importante, Guilherme, para essa estrutura de aderência de política de crédito, podem contar também aí com a sua empresa. Claro, estou à disposição, atendo clientes aí no Brasil inteiro, já vão fazer aí os 4 anos. Então, desde os grandes fundos já atendi, até securitizadoras menores, fazendo mentoria com os donos, exatamente para poder, não tem uma equipe, mas queria insights, fazer uma mentoria, também trabalho com isso, exatamente para entender se tem uma aderência, se eu estou disposto a perder algumas noites de sono. Porque até você acostumar e isso está azeitado, você entrar para a prova que está funcionando, às vezes tem uma perda de noites de sono, mas estou à disposição. Só me procurar, está lá no LinkedIn, estamos lá. Obrigado. É natural, né? Cleiton? Não, queria agradecer também, né? Acho que em nome da Vortex, Grafeno, né? Tá aqui, acho que o que vocês fazem aqui para o setor é muito bacana, né? Acho que vocês trazem informação, né? Trazem as novidades. Eu acho que isso é de suma importância, né? Até para que o mercado conheça um pouco mais de todos os assuntos, né? Acho super bacana todos os eventos que vocês promovem aqui. Contem com a gente sempre, né? A gente está super à disposição. Mais uma vez, né? Procurem lá a Grafeno, pode chamar a gente está à disposição para fazer uma demonstração do nosso produto, né? Até consigo uma cortesia lá. Legal, aí. Por um prazo aí, fala que ouviu a gente aqui, legal. a gente pelo Fermana e pode contar que a gente consegue uma cortesia bacana aí. Legal, a gente publica essa informação lá junto com o episódio. Então, pessoal, para quem assistiu o nosso episódio, vão ter aí um período de teste. Isso tá? aí. Muito bacana. Já puxar aqui para o patrocínio já, né? Para patrocinadores. Já puxar para patrocinadores. Mas eu acho que perfeito. Vamos... Tá certo. E aí, só um ponto rápido que é o seguinte, né? Não é só o mais forte que sobrevive, é o mais adaptado. Sim. Né? Então, a gente está vendo aí tokenização, um monte de plataforma, enfim, tem um monte de informação. Eu acho que o mínimo que o financiador ele precisa ter é curiosidade de ir atrás disso. E, tá aí, tá disponibilizado um teste gratuito. Vai atrás, né? Chama o Guilherme, né? Tá com dúvida em fazer alguma coisa de política de crédito, né? Você é novo no mercado? Cara, tem a porta aberta. Claro. Então, assim, eu acho que o mínimo é ter essa pulguinha atrás da orelha para falar assim, cara, tem coisa acontecendo, eu preciso estar inteirado disso. Né? Muito legal. E a gente não podia passar aqui sem agradecer os nossos patrocinadores. Eu ia já puxar aqui o presentinho. Esse é o príncipe, é o que mantém a nossa roda rodando. Mantém a amizade, é isso? Bom, primeiro eu vou começar agradecendo aqui ao Silvio, né, que está fazendo um evento incrível agora com a Jornada do Aprendizado. Verdade. Né? Agradeço aí os patrocinadores, né, do Jornada do Aprendizado que estão disponibilizando, né, a gente conseguir fazer aqui hoje esse evento bacana, né, e a gravação aqui, né, junto aqui no paralelo, né, aí para vocês saberem o backstage. E agradeço também aos nossos patrocinadores, né? O primeiro eu vou agradecer aqui já a Grafeno, que é um patrocinador nosso já há um tempinho, né? E, poxa, trabalha desde o registro até liquidação, monitoramento, passa por tudo ali, né? Então é um belo hub para o financiador tá atento, né? Agradeço também ao Smart Factor, né? Que é uma plataforma, um RP do dia a dia do financiador. Inclusive você
quiser saber um pouquinho mais do Smart, chama a gente tem condições legais ali com eles, né? Agradeço a Bicred, a FIAP e agora também agradeço a Dimensa, que é o nosso novo patrocinador. Obrigado, Bira. A gente grava mais uma vez aqui depois com você também. Tamo junto. Pessoal, antes de nós caminharmos para o final, um agradecimento especial. Aí, ó. Obrigado. Podem abrir aí esse... É o Fair Wine, é o vinho da Fairmoney. Ó, Legal, hein? Aí sim, tem que fazer mesmo o podcast do vinho, como vocês falaram. E pode me convidar que eu tô... Legal, legal. Cleiton, Sou você vai ser um o... bom consumidor desse negócio. Então, depois eu quero um feedback Ó, sincero, hein? Fair Wine mesmo, ó. Exato. Chique. Obrigado, viu, pessoal? Obrigado. É isso. Legal, legal. A gente agradece aí. Obrigado mesmo. Mais uma vez, Guilherme, Cleiton, a gente posiciona o Adianta E como um instrumento de levar conteúdo de qualidade a nível nacional. Mas, na verdade, nós somos só um instrumento. O conteúdo, ele é de vocês, né? Vocês são os propulsores desses conteúdos, os disseminadores desse conteúdo. Eu agradeço demais a parceria. Ao Gui por ter aceito, inclusive, esse convite super rápido com a gente. Obrigado Prazer. pela parceria. O prazer é todo nosso de receber vocês. Cleiton, a gente já teve o prazer de receber a Ana aqui. A Ana que... Poxa, eu quero alguém mais técnico. O tech, né? Eu quero alguém mais tech. Então, mais uma vez, pessoal, muito obrigado. É um prazer poder receber e ter parceiros aí como vocês. E para você de casa, a gente termina aqui, mas se vê logo. Até logo. Um abraço. Tchau, pessoal.